Bom dia, gente. Como vocês estão? Como é que passou o dia? Que bom. Que bom a gente estar junto mais uma vez. Bastante gente entrando. Se eu soubesse, não tinha tomado meu remedinho de dormir. Deixa eu ver quem citou. Pastor Walter. É. Paz. Vamos lá, gente. Fala o seguinte. Primeiro, eu dizer que vocês são bem-vindos. A continuidade. Quem estava aqui na live de ontem, digita eu. Obrigado, Daniel. Carregadores de pedra, antiga essa mensagem. Acho que foi na Assembleia de Deus de Campinas, eu acho. Acho que foi na reunião de obreiros lá. Já tem muito tempo. Tem um tempinho já. Rapaz, eu mexi no meu telefone aqui. Eu fiz alguma besteira, não estou conseguindo consertar. Vamos lá, gente. Fala o seguinte. Vem aqui na setinha, como a gente já tem esse costume. Vem aqui na setinha e mande para quantos você quiser. E o dedinho aí no coraçãozinho, pelo menos 2 segundos 2 segundos com o dedo aí, a cada 2 segundos os corações disparam aí. Faça isso, tanto a setinha quanto
o seu dedo no coração, o Instagram entende que essa live é de interesse de algumas pessoas e ele vai entregar a outras, né? Dedinho no coração e dedinho na seta aí. Quem aparecer aqui do seu lado direito, você dispara aí para todo mundo, tá bom? Eu já estou aqui com a Bíblia aberta. Vamos lá? Será que a gente consegue chegar a 100 ali? 100 pessoas? Rapaz, o que eu fiz aqui no meu telefonezinho, gente? Eu não sei o que eu fiz. Alguém está me fazendo uma... Posso tirar alguns pontos dela para ministrar hoje? Claro, pastor, fique à vontade. O pregador não é dono da palavra. O pregador não é dono da mensagem, de forma alguma. O pregador é apenas um canal. O pregador é apenas um canal. Aquela ideia do cano, né? Por onde a água passa. O pregador é um cano só. Ele não é dono da palavra. O pregador que se acha dono da palavra... Enfim... Rapaz, mas eu não sei como é que eu vou configurar isso aqui, misericórdia. Ai, ai. Vamos ver se eu consigo fazer de outra maneira aqui. Ó, tá subindo, hein? Tá subindo. Aí, consegui. Hoje eu vou continuar. A gente está falando de Mateus 13, 33. Ontem a gente tratou da primeira atitude. Quando eu digo a gente é a gente mesmo, tá? Ontem, na verdade, Mateus 13, 33, eu decidi bater um papo com vocês esses dias sobre as 7 atitudes do fermento, né? As 7 atitudes do fermento. As 7 atitudes do fermento. E ontem a gente falou, quem estava aqui ontem, as 7 atitudes do fermento. Eu vou... Deixa eu fixar. Mateus 13, 33. Vamos lá. Peraí, botei errado. Mateus 13, 33. As 7 atitudes do fermento.
Segundo dia de 7. Pronto, consegui fixar. Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui bem bacana. Eu não sei aonde aí você vai encontrar, mas eu encontrei esse negócio aqui, ó. Muito legal. Alguém sabe o que é isso aqui? Olha que legal. Será que a gente bate 200 pessoas, Matheus? Será? Comprei um caderninho pra mim, gente. Hoje. Caderninho incrível. Ó, minhas canetas. Consegui outras cores hoje. Ó, verde. Na verdade é amarelo, é por causa do filtro. Verde, laranja e rosa. Ó que legal. As 4 canetinhas aqui, ó. Eu escrevo muito no meu iPad. Inclusive a mensagem, o texto que a gente está desenvolvendo está no iPad. Mas eu senti vontade no meu coração de voltar a escrever em papel, sabe? E aí eu comprei hoje uns caderninhos inclusive muito interessante, bem fininho. Um caderninho. Isso aqui é muito interessante. Você encaixa aqui, eu vou encaixar para você ver. Estou botando aqui no caderno, que você pode utilizar em livro também. Ó, tá vendo? Isso aqui é uma luz para leitura, gente. Olha que legal. Olha que legal. Legal, né? E você faz sua anotação. Achei interessante demais aqui, ó. E aqui você desliga. Entorta ela. Você carrega no USB aqui, ó. Muito legal isso aqui. Cabe dentro do livro, da Bíblia, né? Achei muito funcional isso aqui. Muito mesmo. Muito legal. Vamos lá, gente? Vamos lá. A minha ideia era chegar a 100 ali, né? Mas não deu. Então, vamos lá. Eu vou abrir meu caderninho, porque algumas coisas eu quero anotar aqui. E a primeira dela já, Mateus, anote aí, por favor. Tá aqui já tá fixado aqui. Mateus 13:33. Mateus 13:33. Mateus 13:33. Vamos lá, o versículo. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Uma outra tradução. Mais uma história. O reino de Deus é como um fermento que uma mulher põe na massa
para fazer muitos pães. E fica esperando até a massa crescer. Um texto incrível, fala a verdade. Vamos lá. A gente está batendo um papo aqui sobre as 7 atitudes. Estou escrevendo, tá, gente? Atitudes do fermento. Aqui, ó. Estou escrevendo. E aí já vou grifar aqui algumas coisas, né? Peço que você faça aí também. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo aqui. Grifei. Olha que legal. E ontem nós falamos, ontem eu falei que essa ideia de fermento aqui, Jesus vem dizer que é uma das características do reino. É influência e atitude. Ontem a gente começou refletindo sobre influência e atitude, né? Influência de você para alguém e atitude de você a você. Então, quando você é influenciado, isso te arremete a tomar uma atitude. Influências ruins te arremete a tomar atitudes negativas. E aí foi dito que ele se utiliza dessa figura para exemplificar como funciona essas qualidades no reino de Deus, né? Ele se utiliza dessa figura do fermento para exemplificar como funciona essas qualidades do reino de Deus. E aí eu disse também que se a gente deseja uma vida vitoriosa, estabilizada, a gente precisa ser influente, ok? E temos atitude positiva para transformar tudo ao nosso redor. Então, influência e atitude são basicamente uma das características do reino de Deus. Nunca se esqueça disso. Isso está, não sei se vai estar aqui ou aqui, na live de ontem. E aí a gente tratou, eu passei a você a primeira atitude do fermento. O fermento parece frágil, e foi incrível. Quem participou, quem não participou, vai aqui na live de ontem e reveja, tá bom? Eu falei que o fermento parece frágil, ok? Essa é a primeira atitude do fermento. O fermento parece frágil. E tudo que foi desenvolvido está na live anterior. Hoje eu vou falar da segunda atitude do fermento. A primeira, quero que você anote, por favor, você que está anotando, eu não posso perder essa oportunidade, né? Primeiro, o fermento parece frágil, ok? O fermento parece frágil. Eu vou grifar. O fermento parece frágil. Segundo, eu já vou passar para você. Segundo, a segunda atitude do fermento, o fermento, anote isso, o fermento não, anote isso bem grande aí, não intimida a massa.
Uau! O fermento não intimida a massa. Note isso aí. O fermento não intimida a massa. O fermento não intimida a massa. O fermento não intimida a massa. Tô vendo pouco coração. Me ajude nisso aí, por favor. O fermento não intimida a massa. Vamos lá. O que a gente precisa entender quando você ouve que o fermento não intimida a massa? O fermento não intimida a massa. A gente precisa entender que eu não fui colocado, seja no ambiente de trabalho, seja numa família, ou até mesmo na vizinhança, que seja para intimidar as pessoas. O fermento não intimida a massa, seja colocado no trabalho, seja colocado na família, seja colocado no contexto da comunidade que eu estou inserido. Eu não fui colocado ali para intimidar pessoas, ok? Mas para, estando no meio delas, influenciá-las para o reino de Deus. Então, qual é a minha missão? Nunca vai ser. A nossa missão nunca vai ser intimidar ninguém. Você não foi colocado aonde você está para você intimidar pessoas. Essa não é a nossa função. Nós não podemos ter essa consciência de intimidação. Não faz parte dessa característica que envolve o reino de Deus sobre o ponto de vista de intimidação. Não cabe a nós ter a ideia de intimidar. Isso não compete a nenhum de nós. A gente precisa entender que fomos colocados onde estamos para influenciar pessoas, a fim de fazer com que elas venham para dentro desse reino que nós estamos inseridos, ok? Vamos lá. Aonde você está? A comunidade que você está inserido. Comunidade, eu falo sociedade, né? Esse ambiente social que Deus pôs você. Você entende que você está aí para influenciar, não para intimidar. Quando alguém passa a influenciar, ela está diretamente sendo uma das características do reino de Deus. Ok? Porém, quando alguém começa a querer intimidar a outra, ela deixou de ser fermento. O fermento não intimida a massa. O fermento influencia a massa. Então, nós não estamos onde estamos para intimidar pessoas. Não cabe a nós tal direito. Nós não podemos ter isso na nossa consciência, de que eu estou onde eu estou e vou me utilizar do que tenho, vou me fazer valer do que sou para intimidar pessoas. Essa intimidação para que, de certa forma, eu conquiste privilégios que não me pertencem, pelo processo de intimidá-las. Então, ser fermento é entender que nós não estamos aonde estamos para intimidar. Vou repetir.
o fermento não intimida a massa. Ele não está ali naquela massa para intimidá-la. Pelo contrário, ele está ali para influenciar. Estando aonde se está, influenciar pessoas sobre o reino de Deus. Por onde formos, a gente tem esse poder de transformar. O fermento, ele transforma a massa e a modifica. Na verdade, não importa o tamanho da massa, ou não importa a quantidade da massa, se é 3 medidas, se vão ser 5 medidas, se vão ser 10 medidas. Não importa a dimensão da massa. Mas tudo na massa é transformado a partir do momento em que o fermento entra nela. Então a ação do fermento não é externa, a ação do fermento é interna. Então quando você entende isso, quando você entende que o lugar que você está, não cabe você o direito de intimidar ninguém. Aliás, quando você vê alguém querendo intimidar outra pessoa, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de fermento. A atitude do fermento em influenciar é um poder tão transformador, ok? É um poder tão transformador que a massa modifica. Então é impossível a massa permanecer do jeito que ela está quando o fermento a influencia. É impossível. Então essa é a nossa missão. A nossa missão é influenciar, não intimidar. Espero que essa frase se torne uma hashtag dentro de você. A nossa missão nunca foi intimidar. Sempre vai ser influenciar. Sempre vai ser. Se por algum momento a gente se vê intimidando alguém, a gente precisa repensar se de fato nós somos o que Ele quer que sejamos, ou se de repente no trânsito da vida a gente deixou de ser aquilo que Deus sempre quis e nos tornamos, ao bel prazer, algo tão diluído, sabe? Algo tão fragmentado. E você imagina que tipo de alcance isso vai ter? Que tipo de gestação a gente vai ter quando deixemos de ser aquilo que Deus quer que a gente seja? Nós temos uma missão que é influenciar, não é intimidar. Essa ideia de intimidação não tem nada a ver com fermento. Essa ideia de intimidação não tem nada a ver com o reino de Deus. Nós estamos vivendo em um cenário onde, sabe, sei lá, eu não gosto nem de... quem me conhece sabe, eu não sou... eu lamento mesmo que a gente tem deixado de ser o que Deus quer que sejamos. Eu lamento porque a gente tem tudo. A gente tem tudo e deixamos de ser. Na verdade, quando isso tudo terminar, parece que ninguém aprendeu coisa nenhuma. As pessoas andam tão... Esses dias eu fiz uma postagem aqui no meu Instagram e alguém de maneira tão ofensiva
escreveu um texto enorme para mim, maneira dura, sabe, bruta. E aí eu fui ver, a pessoa nem segue, eu não sei nem como ela chegou aqui no Instagram. Mas a gente tem vivido assim, fazer o quê? Essa é a segunda atitude do fermento, ele não intimida a massa. Tem um amigo que chegou por aqui, não sei se ele está com tempo, a gente não faz isso. Vamos ver se ele me atende. Eu sei que já está tarde. E aí, nego, amigo? como é que Como você é que tá? tá? Só vitória? Como é que foi o culto hoje? Foi maravilhoso, benção pura. Muito bom, acompanhou um pedacinho. Glória a Deus. Muito Tô ouvindo você bom. falar aí, edificando corações do povo. E... Comecei ontem a falar, Adson, sobre Mateus 13:33. Eu estou falando sobre as 7 atitudes do fermento, que é Oh, muito interessante, que Jesus ele vai se utilizar dessas características do reino de Deus, que é influência e atitude, né? oh, E eu falei que ele se utiliza dessa figura do fermento para exemplificar como funciona essa qualidade do reino de Deus, né? Se a gente deseja ter uma vida vitoriosa e estabilizada, a gente precisa entender o que é influenciar e o que é ter atitude positiva para mudar e transformar tudo ao redor. Ontem eu falei sobre o fermento parecer frágil, desse poder transformador, mesmo sendo frágil. E aí, eu ontem, de certa forma, levei ao pessoal que estava aqui a consciência de que olhar para a fragilidade dela como ponto positivo no meio desse funcionamento todo, que há poder nessa fragilidade. Que o fermento ele é frágil, porém ele tem um poder transformador muito grande. As pessoas admitirem que elas são vistas como frágeis mesmo. E hoje eu estou falando sobre o fermento não intimida a massa. É a pessoa entender que ela não foi posta onde ela está para intimidar, mas para influenciar. oh, Né? É um processo para essa pessoa entender que ela está onde ela está, como frágil do jeito que ela é, e ela não foi posta ali para intimidar. Fermento não intimida, fermento transforma. é verdade. Então, essa é a nossa missão. A gente não foi posto onde nós estamos a fim de intimidar, mas de transformar. E aí eu falo de você, eu conheço a IMAF já há um bom tempo, preguei ainda era curtinha assim, meia compridinha, e Uhum. hoje a gente para na frente, aí como eu parei uns dias desse atrás, eu sempre que posso ficar aí nessa suíte maravilhosa sua, da igreja, eu parei com o Eduardo na porta e ele me fez algumas perguntas, porque até ele ficou encantado com a grandeza da IMAF. E te disse assim, cara, é muito louco você entender que você é posto no lugar para influenciar com a sua atitude, né? Então, e aí eu tô falando disso aqui, tô batendo um papo, você entrou, falei, não vou perder essa oportunidade. Mesmo de pijama, eu vou chamar ele. Porque isso é o pijama, né? Pijama É, não, do São isso aqui Paulo. isso aqui é roupa mesmo. Não, isso é pijama, filho. Isso não é roupa, não. É pijama. É pijama. O Amado é tão coisa com São Paulo que o Amado dorme com a camisa. Não adianta muito, não funciona em nada, mas o Amado. Mas é isso. Você hoje tem uma escola, Uhum. começou assim, agora está assim. Isso aí é a atitude, Fer- é ser fermento, né? fermento. É engraçado, Rafa, que Jesus decide utilizar um, o fermento que costumeiramente era colocado no campo pejorativo, ruim. É, A Páscoa não podia ter fermento. A oferta que foi feita para os anjos de Sodoma e Gomorra
não pode ter fermento. Uhum. Então, você pega em Levítico, capítulo 2, a oferta de manjar, não pode ter fermento. Aí, de repente, vem Jesus, Na contramão de tudo. a graça encarnada, diz assim, o reino de Deus é como o fermento, introduzido na massa. Aí a E aí os pergunta caras é, ficam doidos. fica doido, porque há um segredo, há um prefixo aí, né? Eu gosto do prefixo que John Stott, um teólogo londrino, vai dizer, que o prefixo é, o reino de Deus é como o fermento introduzido. A ideia da palavra Introduzido. no grego significa rasgar a massa. Aham. Não é abrir a massa, é rasgar a massa. Então, por que que a gente tem dificuldade que o reino de Deus possa se manifestar? Porque a gente não permite que o reino de Deus rasgue a massa. Rasgue a nossa religiosidade, rasgue preconceito, rasgue isso e aquilo. Sim. E é engraçado, depois que introduz, o reino de Deus age de dentro para fora. Para fora. Então, enquanto muitas pessoas estão preocupadas com a aparência, o reino de Deus está preocupado com a essência. Com a Que essência. ele se manifesta, ele faz crescer. Você sabe, não sei se você sabe, eu tinha 16 anos de idade e fiz curso de panificação. Opa! E aí é engraçado, no processo da massa, quando você introduz o fermento na massa, você, de cunho obrigatório, você precisa colocar aquela massa de canto e cobrir ela. Uau. Porque você espera que aquela massa cresça, ela precisa estar de canto e descansando e coberta. Então, A ideia do escuro é funcional? Diz que tem muito que ser coberto no escuro. escuro, funcional, porque aquilo ativa, né? Então a gente está falando de dois fermentos, o biológico e o químico. O Uhum. fermento tão conhecido, século XVIII, o químico chamado Louis Pasteur, que é o francês que fez a ideia da pasteurização, ele que vai dizer que são micro-organismos, que o fermento são micro-organismos, que quando são introduzidos numa massa, eles despertam. Então eles só despertam dentro desse processo do escuro e afastado e descansado. Então Uau. quando Deus tira do holofote, quando Deus nos afasta, quando Deus nos cobre, quando Deus nos coloca no escuro, é porque é o processo de crescimento. Uau. 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 E assim, o fermento ele não cresce, ele faz crescer onde ele foi introduzido, né? Isso mesmo. Isso é o papel Isso dele é aí esse. isso é loucura na cabeça daqueles que querem crescer. Fermento não cresce. É. Ele faz a massa crescer. Ele faz a massa crescer. Então, assim, o resultado dele dentro faz com que tudo se torne grande, mas ele continua sendo do mesmo tamanho. Isso. Porque a Então, isso ideia na cabeça de muita gente é uma loucura. porque a ideia está aí. Se o fermento são micro-organismos introduzidos dentro de uma massa, por mais que a massa cresça, a única que tem vida é o fermento. Uau! Uau! É a mesma ideia do princípio básico, do menorá, do candelabro. Então, eu posso sair da haste principal, mas se eu saio da haste principal, que é o candelabro, mas tudo que acontece é porque eu saí dele. Uhum. Sem ele, eu não sou nada. Porque dele é a Que fonte da loucura. vida. É como fermento. Olha os segredos, os detalhes. E eu estava aqui sentado, vi você na live, entrei para ouvir o que Deus estava tomando você, ensinando, ministrando, porque eu entrei para ser ministrado. Vocês me conhecem muito bem, eu gosto de ser ministrado por Os gente nossos que papos sempre são assim, né? sempre, sempre, falando de Bíblia e falando de reino. Cara, é muito louco, porque você está falando como alguém que fez um curso. Por mais que a gente saiba, assim, meio que por alto, mas na prática é diferente. Então, É. agora uma dúvida, e aí cabe você, porque você é teólogo, eu te respeito. É o mesmo, o fermento aqui tem essa ideia do hoje, não. O fermento daqui Não, é o. existem dois tipos de fermento, né? O biológico e o químico, né? Sim, Então, esse daí não é o fermento atual que a gente utiliza. Só que o entendi. processo é igual. Mas o processo é o mesmo, até pelo texto que fala de levedar. O processo é o mesmo, é a capacidade de levedar a massa. É a capacidade de levedar a massa. Só que um está mais acelerado e outro mais devagar. Uau, uau. Entendeu? Só que o E grande. tem processo para acelerar, né? Tem. E esse aí é o grande problema.
Por isso que Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o processo deles é mais acelerado. É mais acelerado. Isso. Todo fariseu quer galgar uma honra pública. Por isso que o fermento dele é acelerado. Ele vai para a praça, ele grita, ele quer mostrar uma falsa religiosidade, uma falsa santidade. Já o fermento do reino é o contrário. Ele vai para o quarto, ele tranca a porta, ora o Pai em secreto, ele ouve. Tudo muito ao contrário, né, cara? E quando eu parei para ler, para entender, tudo que eu falo, primeiro eu entendo, eu sou ministrado, eu anoto mesmo, eu escrevo. Cara, é tudo muito contra o que a gente vive hoje, Adson. Tudo muito ao contrário. E aí só com o tempo a gente vai amadurecendo a esse ponto de entender que às vezes a gente fez tudo errado e Deus Verdade, preservou a gente, cara. verdade. A misericórdia de Deus é tão grande que a gente acabou fazendo tudo errado, mas aí ele sabia que a gente ia chegar num dia de maturidade e ia reconhecer isso aqui, cara. Então eu preciso voltar a ter um conceito mais certo do que são as minhas, do que é influenciar e do que é ter uma atitude positiva para mudar esse contexto. Então, ser fermento é estar dentro de um quarto com a porta fechada. E, e ser massa é você aparecer. Então, eu me peguei, eu falei isso com um amigo hoje, eu falei, cara, a gente tem muita dificuldade, não sei em que momento da vida ensinar a gente, e eu não vou falar contra ensinamento de ninguém, mas a gente tem muita Claro. dificuldade de lidar com o que é prático. E você, É, como pastor de igreja, sabe muito mais do que eu. Quando você ensina algo prático ao povo, parece que aquilo não entra na cabeça deles, porque eles pintaram quadros tão cheios de atalhos, que quando você apresenta, ó, é isso aqui, gente, fácil. é o prático. É difícil entender, porque você não aprendeu que aquilo, o prático, o fácil, é o que mais funciona. Que foi o que sempre Jesus utilizou. Métodos fáceis, o evangelho, e aí vai para a mão de alguém que enxerta tanta coisa, enfia tanta coisa, dilui o evangelho e vai aplicando de forma homeopática na vida de tanta gente. E aí você diz assim, caramba, e agora como é que conserta isso? Como é que você diz que o cara que o que ele está fazendo não é que seja errado, mas ele está gastando muito tempo, ele está gastando muita energia, o evangelho é isso aqui, é muito É o, prático. é o tipo do exemplo aquele, né? Nós queremos ensinar o alfabeto completo se nunca ensinamos nem as vogais. Opa, isso aí. Então, antes de eu ensinar o alfabeto completo, eu preciso ensinar as vogais. Eu dou um exemplo no ITEPA, em sala de aula, que há um princípio do reino. Você já deve ter, não sei se você está morando atualmente num condomínio, e na maioria Aham. do condomínio, e a piscina aqui da área de lazer não é uma piscina olímpica. Ela sempre começa com a parte rasa e depois a. Justamente. Porque esse é o princípio da comunicação do reino. Qual é a comunicação do reino? Ninguém começa no fundo, começa no raso. Porque alguém só terá acesso ao fundo depois que entender que para acessar o fundo precisa ter a capacidade de nadar. Mas não é porque eu não tenho capacidade de nadar que estou privado de não entrar na piscina, eu fico no raso. Sim. Então, infelizmente, muitas pessoas só apresentam o reino de Deus fundo e não apresentam o reino de Deus raso. Ezequiel 47, umbral da porta, sai águas de purificadoras. O anjo não mede 1000 côvados e diz, a água está sobre os seus ombros. Ele diz, a água está sobre o seu tornozelo. Tornozelo. Ninguém começa no fundo. Infelizmente, a gente quer apresentar um evangelho de profundidade sem fazer o indivíduo passar pelo raso. E aí, eu estava falando com esse amigo, eu falei, cara, a gente hoje tem dificuldade de apresentar eu vou ter muito cuidado para falar agora. A gente tem muita dificuldade de apresentar um Eu vou, evangelho vou comer até o melão agora. que, assim, não foi o evangelho, Adson, por mais que você seja pastor de igreja, não foi o evangelho que você recebeu quando você tinha 15 anos de idade. Isso. Então, a minha preocupação é as suas filhas e o seu filho, né? Tudo bem,
elas têm um pai e a mãe que entende disso, mas vamos falar que vocês receberam o evangelho diluído. Claro. Que tipo de evangelho você vai passar para elas? Diluído. Só que mais diluído. Que tipo Isso. de evangelho elas vão passar para as filhas? Mais Mais diluído ainda. diluído. E aí, aonde a gente chega? Né? A gente vai ter muita dificuldade hoje de pregar um evangelho para algumas celebridades, porque já chegou os nossos bastidores a eles. Uou. Então, como que a gente vai apresentar para eles um evangelho de influência, de atitude, como um fermento aqui? Se a gente não está dentro disso. Então, a nossa maior missão, eu costumo dizer que eu sou pai na fé da minha mãe, fui pai na fé do meu pai, sou pai na fé da minha irmã, fui pai na fé do meu avô, fui pai na fé da minha avó, tudo sem pregar um texto da Bíblia. Nunca me utilizei de tá escrito aqui, nunca. Ruim. O que é mais difícil? É. O pregar é mais fácil. O viver é mais difícil. O viver é mais difícil. Então eu aprendi. Aonde eu aceitei a Jesus, a isso. Mas hoje Rafael, eu tenho dificuldade de ensinar sobre isso, porque como é que essa geração, e eu acho que você está percebendo que eu estou tendo muito cuidado para falar, como é que Você essa sabe geração... Hã? você sabe que eu não tenho cuidado, não. Não, é porque você é pastor de igreja, pastor. Pastor de igreja está munido. Tem foro para... Tem foro, tem... Então, assim, eu vou ter dificuldade de apresentar o evangelho porque eu deixei de ser isso aqui tão prático que Jesus ensinou. Eu sou qualquer coisa, menos fermento. Porque, na verdade, eu me sinto mais uma massa do que fermento. Porque o Uou. meu desejo de crescer é tão grande, o meu desejo de aparecer é tão grande, que, na verdade, ao longo da vida, me ensinaram que ser massa é melhor do que ser fermento. Uou. Na verdade, o evangelho de hoje é assim. Melhor ser massa que ser fermento. Porque fermento está escondido na massa. E massa cresce em detrimento ao fermento. Então, isso envolve o meu ego, isso envolve a minha vida. Eu quero ser massa, não quero ser fermento. Porque ser massa é melhor, porque ser massa eu cresço, ser massa eu apareço, ser massa eu fico grande. E no reino, o reino é tudo ao contrário. Você falou, fecha, tá no quarto, fecha a porta. É tudo muito, muito ao contrário. E ensinar isso hoje, cabe você esse direito que é difícil, mas seu, é o pastor de igreja hoje. Eu penso que a grande problemática de tudo, diante de tudo que você disse com muita clareza e com tanta propriedade e com tanto cuidado, John Wesley vai falar uma frase assim: o que uma geração tolera, a próxima abraça. O que uma geração tolera, a próxima abraça. Então, o que eu tolerar na nossa geração, meus filhos vão abraçar. Não, Uau. isso aqui. Se você pegar essa frase de John Wesley e pegar com o texto de uma das igrejas da Ásia Menor, olha a denúncia. Eu tenho contra vós que tolera o espírito de Jezabel. Então, o tolerar hoje faz a próxima geração abraçar. Foi o que aconteceu com Ezequias, o rei. Uhum. Segunda Reis, capítulo 18, ele tolera, e aí a próxima geração, que é Manassés, que é seu filho, vai abraçar. Então, o grande problema é esse momento que a gente está vivendo, esse evangelho que é pregado, é um evangelho de performance. Então, tem muita gente apresentando um evangelho de performance. Não existe um evangelho. E é aquilo que eu digo, a gente batendo papo muitas vezes, tomando café, e eu já disse isso, e você disse, e a gente vai pensando junto sobre isso. Muitas pessoas estão no pináculo do templo, que é o lugar mais alto da religião, e quem colocou ele lá não foi o reino de Deus, foi o próprio diabo. Uhum. Porque a Bíblia diz que Deus não leva o homem ao pináculo do templo, Deus leva o homem ao cenáculo. O cenáculo é um lugar escondido, Atos capítulo 2. Mas Mateus capítulo 4, o diabo leva ao pináculo do templo. Então tem muita gente brigando para chegar no pináculo e poucas pessoas querendo chegar no cenáculo.
Eu ouvi uma palavra essa semana que, sabe, mexeu demais comigo. Demais, 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 demais. Quando Jezabel morre, cara, foi tão simples, mas falou de uma maneira tão... Me fez pensar, eu e Natália, falei, caramba, como é que pode? Jeú, você sabe do contexto, vão empurrar ela do andar que ela estava e ela vai cair e vai morrer. Os cães vão comer a carne dela. O Adson, a Bíblia chama os maus pastores de cães. Então, há cães que se alimentam da carne de Jezabel. Então, eles estão se alimentando dela, mas sabe, quando ela cai no chão, o texto diz que o sangue dela espirrou na parede e espirrou no carro. Então, a gente tem essas a gente tem essas duas intempéries hoje. A gente tem uma estrutura, a gente tem cães que se alimentam da carne, a gente tem uma parede manchada do sangue dela, e a gente tem um carro. Um carro que manchou do sangue dela, um carro que fala do que se move, do que se movimenta, do que vai, do que volta. A gente tem uma estrutura física que está manchada com o sangue dela. E a gente tem cães ali se alimentando. Então, o seu cenário hoje, a sua missão é muito árdua, cara. A sua missão é muito árdua. A missão de você ser pastor, e não é porque eu estou na tua frente, e aqui vai se tornar público, a gente já brigou, a gente já ficou de mal. Mas, assim, é muito saudável, sabe? As nossas discussões me fez repensar. Mas são discussões boas. Claro. Mas não é porque eu estou na sua frente. Amigos brigam, discordam. Não é porque eu estou na sua frente. Não é por causa disso. Eu falo aqui em casa, aqui com a Natália. Cara, que Deus guarde você. Amém. Que Deus guarde seu coração, da Elba, dessa equipe que Deus emprestou para você, desse povo maravilhoso que tem estado com você toda terça, toda segunda, estudando, toda quinta, todo domingo agora, nesse processo todo que a gente tem vivido. Porque, infelizmente, você está inserido nisso, cara. Sem ser, mas está inserido. Essa é a sua missão. É você continuar mesmo sendo, tendo essa influência, tendo atitudes de um apologeta, de ir para cima, de me orientar, eu que não sou pastor de igreja, e tantos outros que olham para você e olham para tantos outros que querem ter uma direção, e vocês são detentores de uma palavra que direciona sim, sabe? Eu já saí de mesa com você, uma palavra que você deu, um pensamento que você deu ali na hora, me fez refletir. E você sabe que eu já sentei em mesa contigo a ponto de tomar decisões, eu não tomei por causa de uma conversa sua comigo. Então, cara, esse é o contexto de... Não vou falar da igreja, mas é o contexto que a gente está inserido. A gente tem uma estrutura manchada com sangue, para limpar esse sangue é difícil. Dona de casa que eu diga, mancha de sangue demora a sair. Demora. A gente tem carros manchados com sangue dela e a gente tem cães se alimentando, sabe? E aí a gente tem que separar a gente. Uns limpam a parede, outros limpam o carro. Enfim, a minha oração é que Deus guarde vocês. Você e tanta gente séria que está aí, lutando para conduzir esse povo daqui a pouco entrar nesse lugar que a gente tanto espera, né? E eu me peguei ouvindo esse meu amigo falar sobre isso comigo. Eu falei, caramba,
que missão árdua é desse povo que Deus deu vocês para pastorear, sabe? E é difícil, mas você tem uma igreja que ora, e você tem muita gente que ora, está inserido nas orações de guarda os pastores, abençoa os pastores, vocês estão inseridos nisso. Mas a minha oração é que você continue, você tem uma missão muito árdua, que é ensinar a palavra. Eu não posso me expressar de muita maneira, de algumas formas, por ser apenas um pregador. Eu não sou pastor de igreja. Sou pastor da minha casa. Eu tenho um membro só. Na minha igreja só tem um membro. E uma igreja já. O meu membro chama-se Natália. Oh. Eu vou ter que prestar conta daqui a pouco desse único membro que eu tenho. Então, cara, eu te chamei aqui porque eu achei até que você já estava meio que deitado para te ouvir, porque você tem uma graça para falar muito. Enfim, você tem tido resultado aí, você sabe disso. Tudo que você vê hoje aí na IMAF, cara, é resultado do seu coração em dedicar-se à palavra. Isso é não tem como você. Eu acho que você deveria escrever sobre a IMAF. Se você nunca pensou, pense nisso. Acho que você tem que escrever sobre a história da IMAF, como ela nasceu, como você desenvolveu. Eu acho que você precisa falar da IMAF, da fase grande de 160 quilos, da fase agora de 90. Eu acho que você precisa escrever sobre a IMAF, cara. Tem muita gente que precisa ler essa história. Não lê a sua vida, não lê os cultos online, mas lê sobre a história da IMAF. Porque tem muita gente nova que precisa ler essa história e saber que é possível sim chegar onde você tem chego, conquistar o que você tem conquistado, ter a equipe que você tem. Acho que isso aí vai dar pelo menos um livro de 500 páginas, que você tem história para contar e a gente precisa. Por favor, pense nisso. Eu torno isso público aqui. Escreva sobre a IMAF. Fale sobre como nasceu o nome, como você chegou em São Paulo, como você aceitou a Cristo, como foi o seu chamado, como você desenvolveu, como você se formou, como nasceu a escola. Vixe, mama, isso vai dar pano para manga, meu irmão. É muita história. Mas faça isso. A irmã está perguntando aí no comentário o que é IMAF. IMAF é Igreja Missão Apostólica da Fé. É um acróstico. Em homenagem ao movimento da Rua Azusa, com William Seymour e Charles Parham. E traz a ideia de dois viés. A ortodoxia e a ortopraxia. Uma igreja verdadeira, ela é ortodoxa porque tem a Bíblia. E ela é ortopraxia porque ela pratica o que ouve. Uau! Então, gente, você que é de São Paulo, você que não é de São Paulo e tem vontade de conhecer, tá aí. É na Vila Maria. Isso mesmo? Isso mesmo. Vila Maria, Zona Norte? Zona Norte. Zona Norte. Deixa eu lembrar o endereço aqui, Jesus. Vamos ver. Caraca. Usa tanto Uber aí. A minha cabeça... Deixa eu procurar no Uber aqui. Avenida das Cerejeiras, 1640. Avenida das Cerejeiras, 1204. Ô, Adson, eu vou deixar você dormir porque você não é da madrugada. Você não é da madrugada. Batman, deixa de antemão agradecer a todas a galera que está na live aí, seguidores do pastor Rafael. Pessoal, Rafael, fora ser um grande pensador e pregador, é um príncipe de Deus e tem minha admiração. Nós nos tornamos amigos na época do Nextel. E lembra? Na época do Nextel. E foi engraçado porque nós nos tornamos amigos por causa do sobrenome. Eu me chamo Belo com L só, ele com 2 L's, e todo mundo pergunta, vocês são irmãos? Somos irmãos em Cristo, mas não biológicos. Eu já fui apresentado como Adson Belo. Tá conosco aqui, Adson Belo. Eu pensei, não, você é Rafael. Ah, Rafael. Ah, tá, Rafael. Aqui é o Rafael Belo. Sim, mas é verdade.
Todo lugar que eu chego para pregar ou ministrar, alguém diz assim, pastor, eu estava ouvindo o seu irmão, ele é uma benção. Eu falei, Rafael, Cara, mas é verdade. Aonde eu vou também é a mesma coisa. Rapaz, você tem algum irmão que mora em São Paulo? Aí eu já sei já quem eu falei, tem, pô. Tem. É, a gente só nasceu em barriga diferente. um beijo para a Natália, um beijo do teu ministério. Minha oração é que Deus faça os teus filhos como a coça, te dê uma mente ungida e um coração protegido. Coração da minha casa e nossa igreja te ama, você sabe disso. Amo vocês, amo servir a vocês, amo estar com vocês, amo estar na mesa com o Adson, na mesa com. Olha aí, eu tô te consultando, tô sendo teu consultor hoje, né, mano? Na mesa Na... com o Adson. Aí, Ai, já tem a Paraxá, agora na agora, mesa com o Adson. Gente, tá aí o Adson Belo, aqui tá uma mistura de gente que me segue, gente que segue ele. Mas enfim, amigo, obrigado por você ter aceitado o convite aí. Vamos marcar um negócio mais certo. Eu vamos entrei marcar. aqui rápido, mas obrigado mesmo. Amo vocês, amo a IMAF, amo a Elba, amo seus filhos, amo esse povo maravilhoso que Deus tem te emprestado. Ah, obrigado por você sempre ceder o espaço da sua mesa, da sua casa, da sua igreja a mim, tá bom? Ó, beijo do gordo pro magro. Tchau, beijo. Agora eu tô gordo, você tá magro. Mas eu vou chegar aqui, irmão, você vai ver. Eu vou. Sem cortes, eu vou. Tem co- Ainda vou, ver o que eu vou fazer. O Amado humilha, né? O Amado Eu tô, humilha. eu tô com 90 quilos agora. Você tá com 90, você teve quantos quilos, Adson? 160 quilos. Cara, mas tu não tem vergonha de postar esses vídeos no teu Instagram, você é grande, não, Adson? Não, antes de ontem, eu postei um vídeo quando eu tava Eu com vi. 160. Aí o pessoal disse assim, nossa, é você? Eu disse, era. Aí Não, eu falei aquele ali bem é o assim, meu irmão. Aquele é o meu irmão, esse aqui é o ele outro. falou, saudade. Não, já passou. Beijo, Cara, é tchau. muito. Beijo. Valeu. Ai, gente, o Adson é um cara espetacular, muito bom. Todas as vezes que eu estou em São Paulo, eu faço questão mesmo de ligar. Dessa vez eu tive, mas foi muito corrido. Tá? A gente, eu ia para lá, eu sempre peço ele para dormir na igreja. Eu durmo na igreja lá. É maravilhoso o lugar. Mas é um cara incrível, eu amo. A gente se conheceu literalmente por causa do sobrenome. É muita gente boa. Neilson, está por aqui. Diga que tá calor em Curitiba. Você está em Curitiba ou você está em São Paulo? Peraí, como faço para seguir esse pastor? Nem deu, né, Neilson, pra gente tomar um café. Verdade, eu estava do outro lado, eu fui para outro lado de São Paulo depois. Mas dia. É, a gente precisa. Depois você me chama no WhatsApp, que eu acho que eu vou estar pela sua região agora em. Deixa eu lembrar aqui. Agora em setembro eu acho que vou estar na sua região. Eu acho que em setembro. Ah, o pessoal pensa que a gente. Que nós somos irmãos mesmo, verdade. Mas, gente, que papo bom, né? Vamos lá, tem alguém perguntando sobre o Parafusando. Então, teria esse ano, seria dia 11 de junho. Eu já estava com a grade pronta dos convidados, porém, em razão da pandemia, não tivemos. David Matos, Deus abençoe, meu amigo. Beijo no coração. Deus abençoe. Beijo. E aí, a gente teve que
que cancelar em detrimento à pandemia. Porém, ano que vem, se Deus quiser, como a grade dos convidados eram pessoas muito... não tem nem como ainda esse ano fazer nada, porque por causa de aglomeração, não adianta ter quem teríamos ir aglomerar. Então, conversei com todos e a gente colocou para o ano que vem, não tem data ainda, mas sempre acontece no mês de junho. Na verdade, sempre acontece em um feriado chamado Corpus Christi. Tá bom? Gente, ó, beijo no coração. Obrigado por vocês estarem aqui. Enfim, segue lá, Adson Belo, PR Adson Belo. Tá bom? Belo com L só. E amanhã a gente volta. Deus abençoe, beijo para todos. Valeu.